Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar numa jornada juntos. Vamos explorar um livro muito especial. Este livro está na Bíblia. O nome dele é Levítico. Muitas pessoas acham este livro um pouco difícil. Às vezes, elas o pulam quando estão lendo a Bíblia. Mas Levítico guarda segredos incríveis e lições que transformam vidas. É o terceiro livro do Antigo Testamento. Ele vem logo depois de Gênesis. E Êxodo-Gênesis nos fala sobre a criação do mundo. Êxodo conta a história de como Deus libertou seu povo do Egito. Levítico é o que vem a seguir, um guia para esta nação recém-liberta. Então, o que exatamente é Levítico? Pense nele como um livro de regras ou um guia. Era um guia para o povo de Israel. Eles tinham acabado de escapar da escravidão. Estavam no deserto, a caminho de uma nova terra. Deus lhes deu essas leis para ensiná-los a viver. Ele queria que eles fossem um povo especial. Ele queria que eles fossem santos. Isso significa separados para Ele. O livro é nomeado em homenagem aos levitas. Os levitas eram uma das 12 tribos de Israel. Eles foram escolhidos para serem os sacerdotes. Eles foram escolhidos para serem os ajudantes no tabernáculo. O tabernáculo era a tenda sagrada de Deus. As palavras neste livro foram faladas diretamente por Deus a Moisés. Moisés foi o grande líder que tirou o povo do Egito. Deus falava com Moisés da tenda do encontro. Moisés então escrevia tudo o que Deus dizia. Foi assim que as leis foram passadas para o povo. Estas não eram apenas regras aleatórias. Cada lei tinha um propósito. Elas foram projetadas para ensinar os israelitas sobre o caráter de Deus. Elas mostravam ao povo o que significava estar em um relacionamento com um Deus santo. Era um manual para viver em comunidade e para adorar a Deus corretamente. Para muitos de nós hoje, ler sobre leis e rituais antigos pode parecer estranho. Podemos nos perguntar o que sacrifícios de animais têm a ver com nossas vidas. Podemos nos sentir um pouco perdidos em todos os detalhes sobre pureza e festas. Mas, se olharmos mais de perto, encontramos algo incrível. Encontramos princípios atemporais. Respeito, comunidade e justiça, como se aproximar de Deus. O segredo de Levítico é que suas lições não são apenas para pessoas antigas. Elas são para todos nós, mesmo agora. Este livro nos mostra o coração de Deus e como podemos viver vidas que o agradam. Agora, vamos mergulhar na primeira parte de Levítico. Começa com algo que pode parecer muito estranho para nós hoje. Fala sobre ofertas e sacrifícios. Imagine a cena. Os israelitas estão no deserto. Bem no centro do acampamento está o tabernáculo, a tenda sagrada de Deus. Era ali que a presença de Deus habitava. As pessoas não podiam simplesmente entrar a qualquer hora que quisessem. Um Deus santo não pode ser abordado casualmente. Então, Deus providenciou um caminho. Ele criou um sistema de 5 ofertas. Eram presentes especiais que o povo podia trazer a Deus. Cada oferta tinha significado e propósito. A primeira oferta é o holocausto. Esta era muito especial. Uma pessoa traria um animal perfeito, como um touro, um cordeiro, sem falhas. O animal inteiro era queimado no altar. Isso representava a rendição completa a Deus. Era uma forma de dizer: Deus, eu me entrego por inteiro a Ti. Depois, havia a oferta de cereais. Era uma oferta de flor de farinha, azeite, incenso. Um presente de gratidão pela provisão de Deus. Ao contrário do holocausto, não era sobre o pecado. Era um ato de ação de graças. Em seguida, veio a oferta pacífica, a oferta de comunhão. Uma ocasião alegre. Parte do animal era dada a Deus no altar. Outra parte, aos sacerdotes. O resto era comido pela família ao redor de uma fogueira. Simbolizava paz e comunhão com Deus e com os outros. Era tempo de alegria, comunidade e gratidão. Esses rituais eram lembretes visuais do relacionamento com o divino. Finalmente, havia as ofertas pelo pecado.
oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Para quando alguém fazia algo errado, elas mostravam que o pecado tem consequências. Para consertar isso, um sacrifício era necessário. A vida de um animal era dada no lugar da pessoa. Isso mostrava a seriedade do pecado e a graça de Deus. Ele providenciou um caminho de perdão e restauração. Essas ofertas eram atos de fé e arrependimento. Depois de explicar os sacrifícios, Levítico passa para outro grande tópico. É a ideia de ser puro ou impuro. Isso pode soar um pouco estranho para os nossos ouvidos modernos. Não se trata de estar fisicamente sujo, como precisar tomar um banho. Tratava-se de estar ritualmente puro ou impuro. Estar puro significava que você estava em um estado em que podia se aproximar de Deus e participar da adoração no tabernáculo. Estar impuro significava que você estava temporariamente excluído dessas atividades de adoração comunitária. Era um lembrete poderoso e cotidiano de que Deus é santo, e as pessoas precisavam estar atentas a como viviam em sua presença. Uma parte importante era sobre comida. Levítico lista animais que eram considerados puros e próprios para comer, como vacas, ovelhas. Também lista animais que eram impuros e proibidos, como porcos, camelos. Deus deu essas regras por várias razões. Em um nível prático, muitas dessas leis dietéticas promoviam boa saúde e higiene, o que era muito importante para um grande grupo de pessoas vivendo juntas no deserto. Protegia-os de doenças que poderiam se espalhar facilmente. Essas regras eram um presente de cuidado de um Deus que zelava pelo bem-estar físico de seu povo. As regras de pureza também se estendiam ao corpo humano. Certas doenças de pele, por exemplo, tornariam uma pessoa ritualmente impura. Quando uma mulher tinha um bebê, ela também era considerada impura por um período de tempo. Isso não era um castigo. Não estava dizendo que ter um bebê ou estar doente era pecado. Em vez disso, era uma forma de reconhecer as realidades poderosas e complexas da vida e da morte. Essas condições tornavam uma pessoa temporariamente incapaz de entrar no espaço sagrado do tabernáculo. Era um sistema para manter o espaço sagrado da morada de Deus separado das lutas e imperfeições cotidianas da vida humana. Todas essas regras sobre coisas puras e impuras foram projetadas para ensinar uma lição mais profunda. Eram lembretes físicos e constantes para os israelitas. Ensinavam-lhes que suas escolhas importavam. O que eles comiam, como viviam, como lidavam com doenças, tudo tinha uma dimensão espiritual. O objetivo era criar um povo santo, uma nação que fosse separada de seus vizinhos. As culturas ao redor tinham práticas muito diferentes. Ao seguir as regras específicas de Deus, os israelitas estavam mostrando que pertenciam a Ele. Eles estavam aprendendo a viver de forma diferente, a ter consciência de Deus em cada parte de suas vidas diárias. Levítico é muito mais do que apenas rituais e festas. Bem no coração do livro, encontramos a essência da lei de Deus. No capítulo 19, Deus dá uma série de instruções sobre como as pessoas devem tratar umas às outras. Estas não são regras para sacerdotes no tabernáculo. São regras para todos, para o dia a dia. Elas falam sobre justiça, elas falam sobre compaixão, elas falam sobre honestidade, elas falam sobre respeito. É aqui que encontramos um dos mandamentos mais famosos de toda a Bíblia. Deus diz ao seu povo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta única frase resume o objetivo de muitas das leis em Levítico. Este mandamento não era apenas uma ideia bonita, era um guia prático para a vida. O capítulo oferece exemplos específicos do que significa amar o seu próximo. Significava deixar as bordas dos campos sem colher. Isso era para que os pobres e os estrangeiros tivessem o que comer. Significava não roubar. Significava não enganar uns aos outros nos negócios. Significava pagar os trabalhadores em dia, sem reter seus salários. Significava ser imparcial no julgamento.
não favorecendo ricos ou pobres. Essas leis criaram uma sociedade onde todos deveriam ser tratados com dignidade e valor. À medida que nos aprofundamos no coração de Levítico, descobrimos algumas de suas lições mais profundas. São princípios atemporais sobre como viver uma vida com propósito. Uma das maiores lições é sobre respeito e reverência. Levítico ensina que a vida deve ser vivida com um profundo senso de admiração, tanto por Deus quanto pelas outras pessoas. Os israelitas foram chamados para ser diferentes das nações ao seu redor. Essa diferença era mostrada em como eles adoravam e como eles viviam. Eles deveriam ter um respeito especial pelas coisas que Deus havia declarado santas: seu nome, seus dias sagrados, sua morada, o tabernáculo. O povo foi ensinado a não usar o nome de Deus de forma descuidada ou desrespeitosa. Isso era mais do que apenas evitar xingamentos. Era sobre honrar o próprio caráter e a presença de Deus em suas vidas. As instruções detalhadas para os sacerdotes mostravam essa reverência. Eles tinham que se lavar, usar roupas especiais, seguir procedimentos específicos. Isso ensinava a toda a nação que Deus é santo e poderoso, e ele deve ser abordado com humildade e admiração. Por exemplo, levantem-se na presença dos idosos. Mostrem respeito pelos mais velhos. Era um mandamento para honrar a sabedoria e a experiência da idade. Ajudou a construir uma comunidade que valorizava e cuidava dos mais velhos. Além disso, o livro ensina o respeito pela própria vida. As muitas regras sobre o sangue estão ligadas a esse princípio. Levítico afirma que a vida de uma criatura está no sangue. Por isso, o sangue não deveria ser comido, e porque ele era central nos sacrifícios pelos pecados. Era um lembrete de que a vida é sagrada e pertence a Deus. Ao ensinar o povo a reverenciar a Deus, a honrar os idosos, a considerar a vida como sagrada, Levítico lançava as bases para uma sociedade de dignidade, honra e profundo respeito por todos. Agora, chegamos a uma pergunta crucial. O que um livro de leis de 3.000 anos tem a ver com as nossas vidas no século XXI? A gente não vive em acampamentos no deserto, nem oferece sacrifícios de animais. Mas, quando a gente olha além do contexto antigo, percebe que os princípios de Levítico são surpreendentemente atuais. Pense nas leis detalhadas sobre saúde e higiene. As regras sobre o puro e impuro não eram só para a pureza ritual. Eram instruções práticas que promoviam a saúde pública numa época em que nem se sonhava com germes e bactérias. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre cuidar dos nossos corpos e das nossas comunidades. Os princípios em Levítico incentivam uma mentalidade de responsabilidade pelo bem-estar de toda a comunidade. As leis sobre isolar aqueles com doenças infecciosas, por exemplo, mostram uma compreensão profunda de que a saúde de uma pessoa pode afetar todo mundo. Essa sabedoria antiga ecoa em nossas práticas modernas de quarentena. Isso nos lembra que nossas escolhas pessoais têm um impacto coletivo. Levítico nos ensina que fazer parte de uma comunidade significa tomar medidas para proteger não só a nós mesmos, mas também os mais vulneráveis entre nós. Os cristãos acreditam que o sistema sacrificial descrito no livro aponta para algo muito maior. O ciclo constante de sacrifícios pelo pecado mostrava ao povo a seriedade do pecado e a impossibilidade de os humanos serem perfeitos por conta própria. Para os cristãos, esse sacrifício final é Jesus Cristo. O Novo Testamento explica que Jesus é o cumprimento de tudo o que os sacrifícios levíticos representavam. Ele é o perfeito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sua morte na cruz foi o sacrifício único e suficiente que torna possível o perdão e um relacionamento com Deus. Por causa disso, não precisamos mais levar animais a um altar. O caminho para Deus não é mais através de um sacerdote em um tabernáculo, mas pela fé em Jesus. Ele nos mostra que presente tremendo é o perdão e por que um sacrifício foi necessário
para preencher a lacuna entre um Deus santo e a humanidade. Hoje, o chamado para ser santo ainda é central, mas está focado no coração e em nossas ações. Significa ser separado para Deus em nosso caráter, nossa ética e nosso amor pelos outros. Nossos sacrifícios hoje não são animais, mas o que a Bíblia chama de sacrifício vivo. Isso significa oferecer nossas vidas inteiras, nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos, a Deus em um ato de adoração, impulsionados pela gratidão, pela graça que recebemos. A verdadeira adoração, como o Levítico mostra, envolve cada parte de nossas vidas. Está em como conduzimos nossos negócios, como tratamos os pobres, como cuidamos de nossos corpos e como amamos nossos vizinhos. Este é o segredo duradouro de Levítico para nós hoje. Percorremos um longo caminho juntos pelas antigas páginas de Levítico. Exploramos o sistema detalhado de sacrifícios, entendendo-os como lições visuais sobre pecado, perdão, rendição completa a Deus. Em seguida, navegamos pelas regras do puro e do impuro. Cuidado com os pobres, os idosos, o estrangeiro. Um abraço na comunidade. Finalmente conectamos isso às nossas vidas hoje. Sabedoria sobre saúde pública, justiça social, necessidade de descanso, fala aos desafios modernos. O sistema sacrificial era sombra de algo maior. Para os cristãos, cumpre-se em Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz, ato máximo de expiação. O significado da cruz, um verdadeiro símbolo de fé. Então, ao finalizarmos essa jornada, o que levamos conosco? O primeiro passo é abraçar o princípio da santidade como uma questão do coração. É sobre integridade em nosso trabalho, bondade em nossas palavras e honestidade em nossos relacionamentos. Devemos também recapturar o espírito do sábado. Aplicar isso hoje significa intencionalmente reservar um tempo para nos desconectarmos do trabalho e das distrações digitais. Além disso, somos chamados a viver o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. No nosso mundo, isso significa procurar ativamente maneiras de servir aqueles ao nosso redor. Finalmente, podemos aplicar as lições sobre adoração. Podemos adorar a Deus através da excelência e integridade que trazemos para nossos trabalhos. Podemos adorá-lo através da maneira como cuidamos de nossas famílias e de nossos lares. Podemos adorá-lo cuidando do meio ambiente. Uma oferta de nossas vidas diárias de volta ao Deus que nos deu tudo. À medida que nossa exploração de Levítico chega ao fim, somos deixados com um último e profundo segredo. O segredo máximo de Levítico é que é um livro saturado de graça. Em vez disso, ele está fornecendo um caminho para que eles se aproximem dele, apesar de suas imperfeições. Era Deus se inclinando para seu povo e dizendo: Eu sou santo, e vocês não são. Mas aqui está o caminho que fiz para vocês estarem comigo. O dia da expiação, com o bode expiatório levando os pecados do povo para o deserto, é uma das mais poderosas imagens de graça em toda a Bíblia. Isso mostra um Deus que não está interessado em usar nossos pecados contra nós, mas em removê-los completamente para que possamos viver em comunhão com Ele. Entender Levítico nos permite apreciar a verdadeira magnitude do que Jesus realizou. A lei, como vista em Levítico, foi o professor que nos mostrou nossa desesperada necessidade de um Salvador. Portanto, deixamos Levítico não com a sensação de estarmos oprimidos por regras, mas com um sentimento de admiração pela incrível história da redenção de Deus. O segredo de Levítico é que é uma história de amor. Um livro de esperança, um livro de graça, um livro cheio de lições que mudam vidas e que ainda ecoam com poder e verdade hoje. O que você acha dos rituais e das leis desses livros? Acha que são importantes de serem seguidas exatamente como foram descritas? Ou tudo bem adaptá-las para a sociedade de hoje em dia? Qual lei você tem mais dificuldade em obedecer? Assistir a esse vídeo fortaleceu sua determinação em seguir até as leis mais difíceis para você?
Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com sua família e amigos, para que eles sejam abençoados e se aproximem da palavra de Deus. Antes de fechar o vídeo, comente o que você quer ver em breve. Algum livro específico da Bíblia, missas, orações? Com o seu apoio, criaremos mais vídeos como esse, espalhando a palavra de Deus, para que você possa estudar, mas principalmente, praticar. Tenha um dia abençoado.